Olá, que Deus abençoe. Hoje eu irei falar sobre a segurança do salvo, a segurança de que um verdadeiro crente está salvo, será salvo, porque o sacrifício de Jesus foi o meio de salvação para todo aquele que nele crê. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, então a culpa que estava sobre o ser humano seria tirada de todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador. Então, a salvação está à disposição de todo ser humano. Todo. Basta ele crer no Senhor Jesus e a partir desse momento que ele crê, ele tem o direito de ser salvo porque ele creu no meio de salvação que Deus providenciou, que é o sacrifício do seu Filho Jesus, por meio de derramamento de sangue. Em toda a história da humanidade, desde o início da humanidade, desde o primeiro sacrifício feito por Abel, que ele ofereceu um sacrifício de um cordeiro inocente, e o seu irmão Caim ofereceu o sacrifício das suas obras, do fruto do seu trabalho, né? Que representa aquela pessoa que quer ser salva graças às suas próprias obras. É a mesma coisa do que Caim fez. Caim ofereceu o fruto do seu trabalho, o fruto das suas obras. E por isso ele não foi justificado, porque ele não teve fé no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já Abel, ele teve fé que o sacrifício do Cordeiro inocente agradaria a Deus, e realmente agradou. A mesma coisa acontece com o ser humano na nossa atualidade. A pessoa que deposita a sua fé no sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro que purifica, que tira o pecado do mundo, então a pessoa que crê no sacrifício de Jesus, ela é justificada, ela é inocentada no tribunal de Deus. Por quê? Porque Cristo pagou a sentença que eu e você deveríamos pagar. A partir do momento que ele se entregou na cruz por nós, ele pagou a sentença que eu e você tínhamos que pagar. Nós tínhamos que pagar por esse crime, mas outra pessoa pagou pelo nosso crime. Foi Cristo Jesus. E por que nós temos, a partir do momento que a gente crê em Cristo como Salvador, nós temos que ter tanta segurança que seremos salvos? Porque alguém morreu por nós. Não foi apenas Jesus não deu aquele famoso ditado popular de dar o jeitinho brasileiro. Não, Jesus não fez um favorzinho. Não, ele pagou a nossa culpa. Ele pagou por algo que ele não devia. E aí, nós que devíamos, não devemos mais. Obviamente, temos que viver para agradar o nosso Salvador. Nós não podemos crer em Cristo e ficar vivendo de qualquer maneira, de jeito nenhum. Temos que viver para agradar o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a questão da salvação já está garantida para aquele que creu. Por quê? Porque o sacrifício é que justifica o homem. O sacrifício de Jesus é o que justifica. Aquelas encenações do Velho Testamento, onde os homens de Deus pegavam um sacrifício, matavam o cordeiro e havia aquela expiação limitada, né, dos pecados. Aquele sangue era uma representação do que Jesus iria fazer. Jesus viria em forma humana, Jesus que é filho de Deus, que é em forma de Deus, viria em forma humana e morreria no lugar do pecador.
Filho de Deus morreria no lugar do pecador, para que o pecador não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas por que nós temos que ter essa segurança? Olha só o que essa ocasião que acontece com o povo de Israel antes deles saírem, antes deles serem libertos da terra do Egito. Deus falou que que o anjo do Senhor iria ferir os primogênitos do Egito. E para que o anjo não ferisse os primogênitos do povo de Israel, que é o povo de Deus, precisaria que fosse morto um cordeiro específico, sem mácula, um cordeiro perfeito, sem defeito. E nesse cordeiro, eles iriam pegar o sangue do cordeiro e aspergir o sangue nas portas, em volta das portas da casa de cada israelita, para que o anjo do Senhor não passasse pelas casas dos israelitas e matassem os filhos de Israel. Então, a pessoa que obedecesse, a pessoa que acreditasse na palavra de Deus, iria lá matar o cordeiro, iria pegar o sangue e iria aspergir nas ombreiras e nas portas das suas casas. E iria confiar que Deus não iria tirar a vida dos seus primogênitos. Mas a questão é a seguinte: a nossa fé não está nas obras que nós fazemos. O que garantiu a salvação dos primogênitos de Israel não foi porque não foi o que eles fizeram, mas sim o sacrifício que foi feito, o cordeiro que foi derramado. Isso é uma figura de Cristo, esse episódio que aconteceu no Egito. Para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito, a escravidão do Egito é uma figura do pecado. Todo ser humano é escravo do pecado. Para que o ser humano seja liberto do pecado, ele precisa do cordeiro. Ele precisa que o cordeiro fosse morto e pegar o sangue do cordeiro para justificá-lo. Pegar o sangue daquele cordeiro para passar nas ombreiras, nas portas da sua casa, para que quando o anjo do Senhor venha julgar, trazer juízo sobre o mundo, para que o anjo veja que você dependeu do cordeiro, que você é dependente do sacrifício do cordeiro, que você é dependente do sangue do cordeiro. Quando aconteceu o juízo sobre todo esse mundo, Deus lá do céu vai ver qual casa está dependendo do sangue do cordeiro. Se a porta da sua casa não tiver aspergido o sangue do cordeiro, o anjo vai vir e vai destruir, vai matar, e matar eternamente, não é matar fisicamente. Esse episódio no Egito foi uma morte física, obviamente espiritual também, porque os egípcios não criam em Deus. Eles morreram fisicamente e espiritualmente. Quando acontecer o juízo de Deus sobre toda a humanidade, Deus vai olhar se você aspergiu o sangue do cordeiro. E esse cordeiro é Cristo. A partir do momento que você crê em Cristo como Salvador, é como se você aspergisse esse sangue do cordeiro na porta da sua casa. Quando você crê em Cristo, o sangue do cordeiro é o que te livra da morte, morte espiritual. Então, se você creu em Cristo Jesus como Salvador, você está garantido nos céus. Não tem volta mais. Você está salvo eternamente. Por quê? Porque o cordeiro que foi morto e derramou o seu sangue justificou a sua vida, a minha e de todo aquele que crê. Então não é o que a gente faz, é aquilo que o cordeiro sofreu,
É por causa da morte do Cordeiro que nós somos salvos. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez, porque Cristo foi o Cordeiro que morreu por nós. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, diz João Batista, lá no Evangelho de João, ele fala isso. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é esse Cordeiro da Páscoa, que é o sangue do Cordeiro que foi derramado na Páscoa para livrar Israel da escravidão do Egito, que representa a escravidão do pecado. Israel, a escravidão de Israel representa a escravidão do pecado. Faraó é uma figura do diabo que escravizava o povo de Deus, e a escravidão é uma figura do pecado. Então o diabo escraviza o povo de Deus com o pecado, e o povo de Deus está caminhando, e o povo do mundo está caminhando para morte espiritual. Mas Cristo foi o Cordeiro que resolveu a questão. É o Cordeiro que libertou Israel. Cristo Jesus é a nossa libertação. Ele é o sangue que foi derramado na cruz. O sangue que foi derramado na cruz é a nossa libertação. É aquilo que nos libertou da escravidão do pecado. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Antes deles serem libertos, teve que morrer um cordeiro, teve que usar esse sangue do cordeiro para Deus não matar o povo de Israel, os primogênitos, teve que usar o sangue derramado do cordeiro, que representa Cristo, para depois de usar esse sangue para ser justificado, aí sim sair em paz com Deus, sair do Egito em paz com Deus e ser liberto da escravidão. Então teve que morrer primeiro um cordeiro para justificação, e em seguida a libertação. Porque depois que o cordeiro morreu e o anjo passou pelo Egito e destruiu os primogênitos do Egito, aí houve a libertação do povo de Israel. Então a nossa libertação está em Cristo Jesus. Quando você creu em Cristo Jesus como Salvador, você passou o sangue do cordeiro na porta, nas ombreiras, na porta da sua casa. E quando o anjo vier julgar, quando Deus, próprio Senhor Jesus, vir julgar o mundo, ele vai ver que sobre a sua vida está aspergido o sangue de Jesus, o seu próprio sangue. Quando Jesus vier julgar o mundo, ele vai ver que o seu próprio sangue está aspergido sobre aquele que crê. Então eu e você que creu em Jesus como Salvador, estamos seguros, podemos viver tranquilos, esperançosos de que nós, a cada dia que se passa, nos aproximamos de ver a Cristo, porque nós ficamos mais velhos. E quanto mais velho a gente fica, mais próximo da morte a gente chega. Mas para o verdadeiro salvo, ele não fica triste com a velhice. Não. Ele fica alegre, porque ele sabe que ele está chegando perto do encontro com o Senhor Jesus. Então, agora que nós cremos em Jesus, fomos salvos, libertos da escravidão do pecado e salvos por Cristo, nós temos que caminhar à espera de Jesus, obedecendo a Cristo para a glória de Cristo e viver na esperança de um dia vermos Jesus Cristo, nosso Salvador, face a face. E essa garantia que nós temos vem pelo que aconteceu. E no Velho Testamento você encontra várias figuras de Cristo. Quando toda vez que os homens de Deus do passado matavam um cordeiro, isso significava o quê? Que por mais que Abraão fosse um homem de Deus, o pai da fé, ele era falho, ele não era perfeito. E ele precisava do cordeiro para ser salvo. Quando Abraão oferecia um sacrifício de um cordeiro, ele estava dizendo que as suas obras particulares não iriam salvá-lo, mas o que iria salvar ele
era aquele cordeiro que estava sendo morto, que é uma representação de Cristo. E quando Cristo morreu, todos aqueles cordeiros que foram mortos, aqueles animais que foram mortos, foram justificados pela, pela obra de Cristo. Foram justificados pela obra de Cristo. Então, se você creu em Cristo Jesus como Salvador, você está garantido, você está selado com o Espírito Santo da promessa. Porque em Efésios capítulo 1, do versículo 13 em diante, diz assim: em quem Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e a garantia da nossa vida eterna. Então, quando a gente creu em Cristo Jesus, quando a gente creu nele, o sangue derramado na cruz automaticamente é aspergido sobre nós. E nós estamos garantidos no céu. E aí a gente recebe o selo. O que é o selo? O selo, quando você envia algo no correio, tem um selo. Para quê? Porque esse selo ele tem que ser encaminhado para o lugar que você pediu. Quando Cristo nos sela com o Espírito Santo, é um selo que está... É como se a encomenda de Deus estivesse pronta para ir para o céu. Só está esperando o tempo passar. Então, quando você creu em Cristo, você tem esse selo, que é a garantia da entrada nos céus. Então, creia no Senhor Jesus Cristo e receba essa vida eterna. Se você já creu, fique tranquilo, porque nada vai tirar essa salvação, porque o próprio Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 26 até o 30, diz assim: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, ou seja, é maior do que o diabo, é maior do que o nosso livre-arbítrio, que é muito falado por aí, que é uma mentira, porque o ser humano ele tem livre-arbítrio para pecar. O ser humano ele foi infectado pelo pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, é como se ele tivesse se vendido para o diabo. Toda as paixões diabólicas vieram para o ser humano a partir do momento que Adão e Eva pecaram. E aí todo ser humano nasceu contrário à vontade de Deus. É preciso uma intervenção do Espírito Santo para abrir a nossa mente, para que a gente consiga agradar a Deus. Então é uma intervenção de Deus que faz isso, e é chamado de novo nascimento. Porque a velha natureza só quer pecar, só quer servir ao diabo. Mas quando nós nascemos de novo, então é nascida uma nova natureza dentro de nós. E essa nova natureza é perfeita, não peca, não quer pecar, quer viver em santidade. E aí a gente vive com essas duas naturezas, a velha e a nova. E aí a gente tem que lutar diariamente para obedecer à nova natureza e não à velha. Mas a salvação está garantida, porque não é aquilo que a gente faz que vai nos salvar, mas sim o que Cristo fez. A obra é toda dele e nada nossa. Para a salvação é. Agora nós temos que, estamos salvos, vamos fazer o que a gente quiser? Não. Nós somos salvos para as boas obras. Cristo Jesus, quando ele quis salvar o mundo, ele falou assim: eu vou salvar essas pessoas, mas eu preparei obras para que elas pratiquem. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé não vem de vocês, é dom de Deus. Então até a fé para a gente crer em Cristo não veio de nós mesmos, foi Deus que deu. Para quê? Para que ninguém se glorie, ou seja, para que eu não venha me gabar, falar assim: eu sou isso, eu sou aquilo. Não,
Se você pratica alguma coisa boa, dê graças a Deus, porque é Deus que te faz praticar essas obras boas. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Cristo, lá na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conversavam entre si falando assim, ó, eu vou salvar fulano para que fulano venha andar nessas obras que eu vou determinar para que ele ande. Então, primeiro eu vou salvar ele da condenação e depois eu vou colocar obras para ele fazer. E é isso que o cristão tem que fazer. Depois de salvo, nós temos obras, nós temos trabalhos para fazer. Não é ficar parado esperando a Cristo e não fazer nada. Não, é trabalhar para Cristo. Trabalhar não é só evangelizar, é você andar de acordo, de andar como Cristo quer que você ande. Isso você encontra lá nos evangelhos, encontra nos livros dos apóstolos, né, nas cartas dos apóstolos, como o cristão deve andar. Então, depois de salvos, nós temos que fazer isso que Jesus pediu, as obras que ele pediu, que ele preparou para que a gente andasse. Mas voltando, que eu não terminei aquele versículo de João 10, versículo 26 ao 30, diz assim, vou falar ele de novo. Ele diz assim, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Deus é maior do que todos, é maior do que o diabo, é maior do que a minha própria vontade, é maior do que todos. Ninguém, quando você crê em Cristo, você recebe a vida eterna. E o próprio Senhor Jesus fala, ninguém arrebata da mão de Deus uma ovelha. Não tem diabo, a pessoa pode até virar uma ovelha desgarrada, mas automaticamente o pastor, que é Cristo, vai atrás da ovelha desgarrada. E por essa ovelha ter o Espírito Santo habitando dentro de si, quando o pastor vir atrás dela, que é Cristo, o que vai acontecer? Ela vai voltar para o rebanho, ela não vai ficar dispersa. Por quê? Porque ela é uma ovelha de Deus, uma ovelha de Cristo. E o Senhor Jesus falou que ninguém arrebata uma ovelha do Pai. Ninguém. Ninguém. Não tem ninguém, nem diabo, nem eu, nem você. Vou falar de novo o versículo. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Porque eu e o Pai somos um. Ninguém, meu amigo, ninguém vai te arrebatar das mãos do Pai. Você infelizmente está sujeito a cair em tentação e se desviar momentaneamente, porque nós ainda habitamos num corpo destruído pelo pecado de Adão. Mas pelo fato de você ter nascido de novo, você não vai aguentar ficar muito tempo caído. Por quê? Porque você tem uma nova natureza dentro de si. Como eu falei, o ser humano, depois que crê em Cristo, ele tem duas naturezas. A nova natureza, gerada pelo Espírito Santo, e a velha natureza que veio com a gente desde que a gente nasceu, que é pecaminosa, que gosta de fazer as coisas contrárias a Deus. Mas quando nós temos a nova natureza, é impossível ficar agradando a velha natureza. A gente pode até cair em tentação, mas a gente não fica caído. Por quê? Porque ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. O Pai é mais forte, é maior, é soberano sobre toda a terra e ninguém pode arrebatar. É por isso que eu e você devemos ter a certeza da salvação. Primeiro, porque a salvação vem por derramamento de sangue. E qual sangue foi derramado? O de Cristo, Filho de Deus. Segundo, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. A partir do momento que você crê, segundo o que Jesus falou, nosso Senhor Jesus falou, você recebe a vida eterna e ninguém pode te arrebatar. Então você está seguro.
você está seguro. Amém? Eu peço que vocês deem uma curtida nesse vídeo, se inscreva nesse canal para que o alcance da nossa pregação do Evangelho chegue para mais pessoas, porque cada vez que se curte um vídeo e se inscreve, o alcance, o YouTube entende que o alcance desse vídeo, ele entende que esse vídeo está sendo muito bom esse canal está sendo muito bom para um certo tipo de público. E aí o YouTube aumenta o alcance, então chega a mais pessoas. Então eu peço que vocês se inscrevam e curtam esse vídeo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.